caros estudantes! Esta apresentação trata da resposta de circuito com dois elementos reativos, que não podem ser reduzidos a apenas um capacitor ou um indutor. As entradas serão do tipo tensão ou corrente constante, que são ligadas ou desligadas em um certo momento do tempo. Estes circuitos são chamados de circuitos de segunda ordem, em razão das equações que descrevem seu comportamento ser equações diferenciais de segunda ordem. Para a resposta geral de circuitos lineares invariantes no tempo, o estudo de circuitos de primeira e segunda ordem permite conhecer as características principais de circuitos mais complicados. Inicialmente, iremos nos concentrar na resposta natural desse circuito, pois a resposta forçada também pode ser obtida desta forma, devido ao uso de fontes equivalentes representando as condições iniciais. O circuito de segunda ordem possui dois elementos reativos, que não podem ser combinados. O circuito pode conter um ou mais elementos reativos, mas após a simplificação, isso resultará em dois elementos reativos, que não podem ser combinados. O comportamento desse circuito, em especial com a presença de indutores e capacitores, terá uma dinâmica mais rica do que circuitos de primeira ordem. Entretanto, a sua análise pode ser realizada utilizando a transformada de Laplace sem grandes complicações. Vamos conhecer a resposta homogênea de um circuito de segunda ordem com elementos em paralelo. No caso, o indutor e o capacitor possuem energia inicial acumulada e a mesma é representada por fontes de corrente equivalente. Tá? A escolha da fonte de corrente permite que todos os elementos estejam em paralelo. Novamente, nos concentramos na resposta do resistor, que fornecerá a mesma tensão, que terá a mesma tensão que todos os demais elementos. A maior diferença com relação ao circuito de primeira ordem está no denominador da função encontrada. Este é um polinômio de ordem 2. Para encontrarmos os termos da expansão de frações parciais necessárias, tá? É necessário encontrar as raízes desse polinômio. E aí está a maior distinção do circuito de segunda ordem. Pois apesar de sabermos que existem duas raízes, o comportamento do circuito será bastante distinto, dependendo se essas raízes são reais, duplicadas ou complexas conjugadas. Para analisar os três casos, reais, duplicadas ou complexas, é mais informativo utilizar uma forma genérica do polinômio de segundo grau, essa aqui. Pois essa permite uma caracterização dos casos de forma mais simples. Aqui as raízes A e B incluem os três casos, dependendo apenas do termo interior da raiz quadrada. Tá? Resolvendo o sistema, nós chegamos na forma geral das duas raízes. Se o termo da raiz quadrada for positivo, aí então a expansão de frações parciais resultará em duas exponenciais. É esse caso aqui. Se o termo da raiz quadrada for zero, né, dentro da raiz quadrada for zero, então teremos duas raízes iguais, tá? O que resultará em uma exponencial multiplicando um polinômio de primeira ordem no tempo. É esse caso aqui. Esse caso é conhecido como do amortecimento crítico. Já se o termo dentro da raiz quadrada for negativo, teremos duas raízes complexas conjugadas. Isso resultará em uma combinação de seno e cosseno amortecidos. Este caso é conhecido como subamortecido. Naturalmente, temos de ver os três casos individualmente. No caso das duas exponenciais, que é chamado de sobreamortecido, as constantes de tempo são diferentes. A exponencial de menor constante de tempo demora mais a desaparecer. Essa é de menor constante de tempo, essa é de maior constante de tempo. Tá? A de menor constante de tempo é aqui o sinal de menos é mais importante. E a de maior constante de tempo é o que o sinal de mais é mais relevante. Essa solução de menor constante de tempo é chamada de dominante.
As raízes serão funções dos valores da resistência, da capacitância e da indutância. O segundo caso é do amortecimento crítico. Note que só há uma constante de tempo na exponencial, mas há um polinômio multiplicando essa exponencial. Isso aqui é um polinômio, tá? Em t. O valor da raiz é função da constante de tempo RC, tá? Mas este mesmo pode ser também expresso em função de L sobre R ou de qualquer outra combinação. Tá? Um ponto importante é que a resposta pode ser negativa mesmo se todas as condições forem positivas. Tá? Isso é causado pela troca de energia entre a capacitância, indutância e subsequente dissipação de energia na resistência. Por fim, temos o terceiro caso, o subamortecimento. A resposta temporal é uma combinação de senos e cossenos, o que indica a troca de energia entre indutor e capacitor. A constante de atenuação é dependente não somente do valor da resistência, mas da raiz da razão da indutância e da capacitância. Aqui está. Quanto menor a resistência em relação a essa raiz, mais oscilações serão visíveis por mais tempo. Tá?